Nosso roteiro vai do macro ao micro. A gente passa pelo cenário macroeconômico, vai para exportações e câmbio, dá uma olhada na visão do investidor estrangeiro, faz uma comparação global de preço e lucro, analisa as estratégias de Bovespa e Small Caps e, por fim, vê como fugir daquela armadilha clássica do FOMO. Tudo bem mastigadinho e de forma lógica. Ponto número 1. O cenário macroeconômico atual. Começando pela base de tudo, né? A dinâmica do nosso mercado hoje gira totalmente em torno da taxa Selic. Recentemente, a gente viu aquela queda de 0,25%, que cravou a taxa em 14,50%. O mercado financeiro já estava precificando esse corte com uma probabilidade gigante, na casa dos 85%. Sabe aquela expressão famosa? A boca de jacaré abrindo? Pois é, foi exatamente o que aconteceu. O consenso institucional estava super otimista de que os cortes nos juros finalmente iam dar as caras no curto prazo. Mas por que isso importa tanto? Bom, é a velha diferença entre conviver com juros lá no alto e transicionar para juros em queda. Parando para pensar, com juros altos, o dinheiro simplesmente foge da economia real. A renda fixa passiva paga super bem sem risco, então as empresas param de contratar e o crédito fica caro demais. Mas, quando a curva vira e os juros começam a cair, aí o jogo muda completamente. Financiamentos tipo imobiliário ficam bem mais acessíveis, o capital volta a rodar na economia de verdade, o custo das empresas cai, as vendas sobem e a geração de empregos entra num ciclo maravilhoso e positivo. Só que, claro, a gente precisa sempre balizar as decisões no que as grandes instituições estão projetando. O Boletim Focus e gigantes como Goldman Sachs apontam para uma inflação projetada na casa dos 4,86%. Sim, isso rompe aquele teto da meta de 4,5%. Mas olha que detalhe interessante. Mesmo com a inflação furando o teto por causa de fortes pressões globais, essas mesmas instituições estimam que a Selic deve estacionar em 13% até o fim do ano. Isso é ótimo porque cria uma pista de pouso super previsível e segura para quem está montando alocações estratégicas. Ponto número 2. Exportações e câmbio atrativo. E como é que isso se encaixa com o que está acontecendo lá fora? Os eventos globais densos estão agindo como um baita vento a favor da nossa economia. Agora, o detalhe mais interessante desse dado é o tamanho absurdo dessa revisão. O banco BTG Pactual simplesmente jogou a projeção do superávit comercial do ano de 2026 lá para as alturas. A estimativa saltou de 75 bilhões para incríveis 90 bilhões de dólares. Trata-se de uma injeção de recursos massiva e totalmente estrutural na balança comercial. A mecânica por trás disso é uma reação em cadeia perfeita. Funciona assim. Primeiro, os conflitos geopolíticos geram aquele estresse mundial. Segundo, essa instabilidade toda empurra o preço do petróleo lá para cima, batendo 106 dólares. Terceiro, o Brasil entra com a enorme vantagem de ser um exportador líquido de petróleo, ou seja, a gente vende muito mais do que compra. Quarto, essa exportação aquecida traz uma verdadeira enxurrada de dólares para dentro do nosso sistema. E o resultado de tudo isso? A moeda local ganha força e a cotação do dólar é empurrada para baixo dos R$5, melhorando muito o nosso poder de compra. Ponto 3. A visão do investidor estrangeiro. Com todos esses fundamentos sólidos na mesa, o apetite do capital estrangeiro disparou. Um relatório super respeitado da Franklin Templeton soltou uma frase fortíssima. O capital global está rotacionando de volta para o Brasil. O mercado institucional gringo agora enxerga o nosso país como um polo estratégico que é à prova de guerras comerciais. E o dado que comprova isso é muito revelador. Enquanto as nossas exportações para os Estados Unidos caíram 38%, as vendas para a China subiram 33%. A balança se equilibrou naturalmente, criando uma blindagem incrível contra os choques bilaterais. Além de tudo isso, depois de umas reuniões pesadas lá em Nova York, o Bank of America mapeou 4 grandes motores que explicam essa atração de capital. O primeiro deles é que existe uma alocação historicamente muito, mas muito baixa na América Latina, o que deixa um espaço enorme para entrar volume financeiro. O segundo é a nossa posição insubstituível como fornecedor global de commodities. O terceiro é um cenário de dólar enfraquecido no mundo todo. E o quarto motor, e aqui sendo puramente objetivo e analisando apenas friamente os dados, o mercado processa a mudança política inclinada à direita no país. Vale frisar que os megagestores leem isso exclusivamente como uma guinada favorável ao livre mercado, algo que atrai dinheiro institucional de forma completamente descolada de qualquer questão ideológica. Ponto 4. Preço e lucro, uma comparação global. Saindo agora da narrativa e indo direto para os números duros de valuation, a grande pergunta que fica é, o nosso mercado está mesmo barato? E isso ilustra brilhantemente a resposta. Se a gente olhar essa relação de preço sobre lucro, a Nova Zelândia lidera como o mercado mais caro com um múltiplo de 27,3.
Os Estados Unidos vêm logo atrás marcando 25. Mas, olhando lá no finalzinho, o Brasil aparece com um indicador de apenas 12,7. Gente, isso é um desconto absurdamente agressivo em relação aos mercados lá de fora. Na prática, a tradução desse dado é incontestável. Hoje, se paga literalmente a metade do preço por $1 de lucro corporativo aqui no Brasil, se comparado ao que se paga nos Estados Unidos. Com lucros tão sólidos assim, a gente tem que questionar se o famoso risco Brasil realmente justifica pagar o dobro numa ação americana. A matemática financeira não mente. Existe um prêmio muito generoso na mesa para quem escolhe comprar excelentes ativos pela metade do preço. Ponto 5. As estratégias envolvendo o Ibovespa e as small caps. Dando um zoom nessa questão de preço, a gente entra no detalhe de quais ativos domésticos oferecem mais potencial. E olha isso, atualmente o índice Ibovespa está negociando um valor incrivelmente alto em relação ao índice de small caps, uma diferença de 77 vezes. O mais importante aqui é que essa é de longe a maior divergência de precificação entre as empresas gigantes e as empresas menores dos últimos 18 anos. Dá para dizer tranquilamente que existem dois mundos operando ao mesmo tempo na bolsa. De um lado, existem as empresas gigantes, cheias de liquidez, que tiveram os valores inflados exatamente por aquele capital estrangeiro pesado que a gente mencionou. Do outro lado, estão as small caps, profundamente baratas e ignoradas pela maioria. O motivo é puramente estrutural. Um fundo global trilionário precisa de liquidez imediata e muitas vezes é impedido pelas próprias regras de comprar uma empresa menor para não virar sócio majoritário sem querer. Isso larga as small caps absurdamente descontadas na prateleira para quem tem flexibilidade de comprar. Então, para um perfil moderado de alocação, a estratégia pede inteligência. A sacada é justamente capitalizar em cima desse ato histórico de 18 anos, já que os megafundos não conseguem competir por esses papéis menores. A movimentação recomendada é fazer uma transição super metódica, tirando parcelas da renda fixa para entrar em empresas que têm aquele potencial de multiplicar o capital muitas vezes, algo que a gente já cansou de ver acontecer com o varejo e os bancos no passado. Quando o investidor local acordar e voltar para a bolsa com força, o maior potencial de lucro vai estar exprimido justamente nesses ativos menores. Ponto 6. Como evitar o FOMO. De nada adianta entender a teoria se o emocional sabotar a execução, certo? Aqui entra a postura consultiva para proteger o patrimônio da pior armadilha possível, o FOMO, que é o medo de ficar de fora. É aquele fenômeno comportamental agressivo onde o dinheiro é jogado em ativos que já bateram recordes históricos só por causa da euforia nas manchetes e daquela ansiedade chata de perder a oportunidade. Vamos falar a verdade, entrar na bolsa no desespero só depois que o Jornal da Noite anuncia a quebra de recordes é historicamente a receita mais infalível que existe para destruir patrimônio. Para escapar desse filme de terror financeiro, algumas regras são inegociáveis. O capital precisa estar posicionado muito antes da histeria da grande mídia começar. Tem que ter a frieza de se recusar a comprar em topo histórico. E, principalmente, o caminho é buscar planejadores financeiros profissionais. Hoje o Brasil tem um ecossistema com mais de 700 especialistas prontos para desenhar rotas sem qualquer conflito de interesse. Eles trazem aquele rigor matemático que impede a gente de tomar decisões puramente emocionais. Para amarrar bem a nossa análise, fica a reflexão mais importante que qualquer investidor deve fazer hoje. A carteira está de fato posicionada estrategicamente para surfar os fundamentos macroeconômicos sólidos que a gente acabou de ver, ou está, perigosamente, só correndo atrás do barulho da manada? Analisar essa questão com total frieza é o passo definitivo para a verdadeira construção inteligente de riqueza.